Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo sobre o planeta Netuno, trago várias informações sobre esse misterioso planeta, espero que gostem. E se inscrevam no canal, isso ajuda eu continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Agora, vamos ao vídeo. Desde a sua criação em julho de 1958, o governo dos Estados Unidos investiu quase 650 bilhões de dólares no financiamento da NASA. Esse financiamento deu origem a diversos projetos espaciais, como a Voyager 2, uma espaçonave que realizou um sobrevoo próximo a Netuno em 25 de agosto de 1989. Desde então, não houve mais missões voltadas para Netuno, mas essa situação pode mudar em breve. Recentemente, cientistas descobriram informações sobre o planeta que desafiam o nosso entendimento mais fundamental. Um novo estudo sobre Netuno chocou os cientistas, levando os especialistas a acreditar que é hora de voltar a explorá-lo. Agora, vamos descobrir por que isso é tão importante. Netuno é diferente de todos os outros planetas do Sistema Solar desde sua descoberta em 1846. Ele não é visível a olho nu e foi o único planeta encontrado por meio de previsão matemática, em vez de observação empírica, como ocorreu com Marte. Embora seja considerado o gêmeo de Urano, Netuno possui características únicas. Embora fisicamente menor que Urano, Netuno é muito mais denso e não possui uma superfície sólida bem definida, consistindo principalmente de gases e líquidos. O mundo não tinha conhecimento da existência de Netuno até 1821, quando o astrônomo francês Alexis Boulevard publicou tabelas astronômicas sobre a órbita de Urano, o gêmeo de Netuno. Ao analisar os dados, Boulevard descobriu desvios significativos em relação às tabelas existentes. Isso levou a formular a hipótese de que um corpo desconhecido estava perturbando a órbita de Urano por meio de interações gravitacionais. No entanto, ele não prosseguiu com essa hipótese. Somente em 1846, o matemático britânico e astrônomo John Couch Adams, juntamente com o francês Urbain Le Verrier, começou a trabalhar na órbita de Urano. Os dois cientistas colaboraram intensamente, por meio de cálculos matemáticos avançados, previram a existência de Netuno. Essa previsão foi confirmada por observações posteriores, marcando um marco importante na história da astronomia. A descoberta e o estudo de Netuno continuam a fascinar os cientistas. A compreensão desse planeta distante ainda é limitada, e as recentes descobertas desafiadoras reforçam a necessidade de novas missões e estudos dedicados a Netuno. A exploração do desconhecido sempre esteve no cerne da exploração espacial, e é hora de voltarmos nosso olhar para Netuno, desvendando seus segredos e expandindo nossos conhecimentos sobre os planetas do Sistema Solar. Independente de seus cálculos, eles previram a existência de um novo planeta. Urbain Le Verrier enviou uma carta para Johanna, astrônoma do Observatório de Berlim, pedindo que ela investigasse o planeta usando o refrator do observatório. Na noite de 23 de setembro de 1846, Johanna recebeu a carta de Le Verrier e descobriu Netuno, localizado a nordeste de Iota Aquarii, a cerca de 5 graus a leste da posição Delta Capricorni, conforme previsto por Le Verrier. Inicialmente, houve um debate sobre quem realmente descobriu o planeta mais novo e quem merecia o crédito. A comunidade científica francesa e britânica entraram em conflito, mas, no final, um consenso internacional concedeu o crédito a Le Verrier e Adams. Nos primeiros anos após sua descoberta, Netuno era frequentemente referido como o planeta exterior a Urano ou o planeta de Le Verrier. Embora tenham sido propostos outros nomes, a comunidade científica internacional acabou adotando o nome Netuno, que na mitologia romana é o deus do mar. Essa posição de Netuno como o planeta mais distante conhecido perdurou até a descoberta de Plutão em 1930. Com a descoberta de Plutão, Netuno foi relegado à posição de segundo planeta mais distante conhecido. A única exceção a essa classificação ocorreu durante o período de 20 anos, de 1979 a 1999, quando a órbita elíptica de Plutão o aproximou do Sol,
fazendo com que Netuno se tornasse o nono planeta a partir do Sol. Se observarmos superficialmente a estrutura interna de Netuno, veremos que se assemelha a Urano, sendo composto principalmente de gelo e rocha. O núcleo de Netuno é preenchido com ferro, níquel e silicatos, e seu modelo interno possui uma massa que é 1,2 vezes a da Terra. A pressão no centro do planeta chega a 700 gigapascais, G para A. Netuno é um planeta gasoso, com sua atmosfera composta principalmente por hidrogênio e hélio, além de traços de metano, que conferem a ele sua característica cor azulada. A exploração de Netuno continua a fascinar os cientistas, e novas missões e estudos são necessários para desvendar os segredos desse planeta distante. À medida que avançamos na exploração espacial, a compreensão de Netuno e de nosso próprio sistema solar se aprofunda, ampliando nosso conhecimento sobre o universo que nos cerca. Netuno, gigante como Júpiter e Saturno, possui uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio e hélio, juntamente com vestígios de hidrocarbonetos e nitrogênio. Cerca de 80% da atmosfera é composta por hidrogênio, enquanto o hélio representa cerca de 19%. A atmosfera do planeta é formada por cerca de 5% a 10% de sua massa. Se você viajasse para o núcleo de Netuno, sua massa aumentaria entre 10% e 20%. Ao adentrar as regiões mais baixas da atmosfera de Netuno, notar-se-ia concentrações aumentadas de metano, amônia e água. O manto do planeta tem uma massa equivalente a 10 a 15 vezes a massa da Terra e é rico em água, amônia e metano. Essa mistura congelada é um fluido denso e quente, com alta condutividade elétrica, às vezes chamado de amônia de água. Cientistas oceânicos acreditam que o manto contém uma camada de água iônica, na qual as moléculas de água se decompõem em uma mistura de íons de hidrogênio e oxigênio. Em algum ponto da água superiônica, o oxigênio forma cristais enquanto os íons de hidrogênio flutuam livremente em torno do oxigênio. No entanto, a água não é a única substância que sofre reações químicas em Netuno, pois o metano também pode se decompor a uma profundidade de 7.000 km em cristais de diamante, que caem como granizo. Essa chuva peculiar de diamantes também é acreditada em Júpiter, Saturno e Urano. Experimentos realizados no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore sugerem que o topo do manto de Netuno pode abrigar um oceano de carbono líquido flutuando sobre sólidos de carbono. Imagine se esses granizos semelhantes a diamantes estivessem caindo em algum lugar da Terra, ou se houvesse um lago onde pudéssemos pescar esses diamantes. Certamente seria chamado de lugar mágico. A aparência azulada de Netuno é atribuída aos vestígios de metano em suas regiões mais externas e à dispersão de Rayleigh. No entanto, a cor azul de Urano é diferente da de Netuno. Netuno em si é mais saturado devido à presença de uma névoa mais fina e a uma atmosfera mais ativa. Dados do Observatório Gemini revelaram que Netuno apresenta padrões climáticos ativos e visíveis, ao contrário da atmosfera sem características distintas de seu vizinho Urano. Esses padrões climáticos em Netuno são impulsionados pelos ventos mais fortes e persistentes do planeta, com velocidades registradas de até 580 metros por segundo. Em contraste com Vênus e a Terra, que estão mais próximos do Sol e experimentam temperaturas mais quentes, Netuno é um dos lugares mais frios do Sistema Solar, com temperaturas que chegam a cerca de menos 218 graus Celsius nas nuvens e aproximadamente 5.100 graus Celsius no centro. O planeta possui um sistema de anéis fraco e fragmentado, conhecido como arcos. Essa característica guarda semelhança com Urano. Ao examinar imagens e dados de sua magnetosfera, nota-se que o campo magnético de Netuno é fortemente inclinado em relação ao seu eixo de rotação, com um deslocamento de pelo menos 0,55 vezes o raio ou cerca de 13.500 km de seu centro. Cientistas têm levantado a hipótese de que essa orientação extrema do campo magnético de Netuno pode ser resultado de fluxos nos interiores do planeta, possivelmente gerados por movimentos de fluidos convectivos em uma fina camada esférica de líquidos eletricamente condutores. Essa hipótese se baseia na observação de uma ação do dínamo planetário. Netuno é conhecido por apresentar sistemas de tempestades extremamente dinâmicos. Os ventos podem atingir velocidades de até 600 metros por segundo.
Em 1989, a espaçonave Voyager 2 descobriu a Grande Mancha Escura, um sistema de tempestade anticiclônica em Netuno. Dados da espaçonave revelaram que esse sistema de tempestade se estendia por 13.000 km e tinha uma largura de 6.600 km. Essa tempestade era comparável à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. No entanto, quando o telescópio espacial Hubble observou o planeta 5 anos mais tarde, em 2 de novembro de 1994, o grande dark spot já não estava presente. Em vez disso, o telescópio descobriu uma nova tempestade no hemisfério norte do planeta. Outra tempestade vista em Netuno é conhecida como Scooter, um grupo de nuvens brancas localizado mais ao sul do que a Grande Mancha Escura. Apesar das observações feitas até então, ainda sabemos relativamente pouco sobre Netuno. No entanto, estamos prestes a embarcar em uma missão espacial para estudar o planeta de perto. A Odisseia de Netuno, a mais recente missão orbital da NASA, foi lançada para explorar Netuno e suas luas, especialmente Triton. A missão está sendo conduzida pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, o mesmo laboratório que projetou a famosa sonda solar Parker, enviada para orbitar o Sol. A proposta atual da NASA definiu a data de lançamento da Odisseia de Netuno para 2033, utilizando o sistema de lançamento espacial. No entanto, considerando trajetórias que utilizam a assistência gravitacional de Júpiter, a data de lançamento pode ser antecipada para 2031. De qualquer forma, a espaçonave deve chegar a Netuno em 2049, após 16 anos de viagem espacial. Se você está surpreso com o tempo que levará para que o orbiter chegue a Netuno, lembre-se de que a distância média entre o planeta e o Sol é de 4,5 bilhões de quilômetros. Além disso, Netuno completa uma órbita em torno do Sol, em média, a cada 164,79 anos. Após a chegada, o orbiter mudará para uma órbita retrógrada ao redor de Netuno, para estudar sua lua Triton e investigar mais profundamente a atmosfera do planeta. O conceito da Odisseia de Netuno surgiu porque a Voyager 2, até agora, foi a única sonda espacial a ter visitado o planeta, realizando um sobrevoo em 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 foi lançada em 20 de agosto de 1977 com o objetivo de estudar os planetas exteriores e o espaço interestelar além da heliosfera do Sol. Embora tenha iniciado sua viagem 16 dias antes de sua gêmea, a Voyager 1, a Voyager 2 seguiu uma trajetória diferente que levou mais tempo para chegar a Júpiter e Saturno. Essa trajetória permitiu que ela encontrasse os gigantes de gelo Urano e Netuno mais tarde. Após a conclusão da missão da Voyager 2, houve um renovado interesse em aprender mais sobre Netuno ao longo dos anos. Vários conceitos de missão foram apresentados, mas nenhum deles se concretizou. Por exemplo, um orbiter para Netuno foi incluído no programa Mariner Mark II dos anos 1990, mas acabou sendo cancelado. Nos anos 2000, cientistas de diferentes instituições nos Estados Unidos desenvolveram vários conceitos de missão, incluindo o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade de Idaho. No entanto, nenhum desses conceitos foi selecionado para desenvolvimento posterior pela NASA. Quando a pesquisa decadal da ciência planetária de 2011 a 2022 recomendou que uma missão orbital de classe principal fosse enviada para estudar um gigante de gelo, a prioridade foi dada a Urano. Embora Urano e Netuno fossem considerados alvos científicos atrativos, Urano foi preferido devido a razões logísticas e de custo. No entanto, se a Odisseia de Netuno for concluída e lançada ao espaço, ela responderá às 5 principais questões científicas sobre o planeta gigante. Essas questões incluem como os interiores e atmosferas dos planetas gigantes de gelo se formam e evoluem, qual é a causa do estranho campo magnético de Netuno e como sua magnetosfera funciona. Tritão é um mundo oceânico, o que causa a formação de suas plumas. A natureza de sua atmosfera também é um aspecto de interesse. O estudo da geofísica e composição de Tritão ampliará nosso conhecimento sobre planetas anões, como Plutão. Além disso, há conexões a serem exploradas entre os arcos dos anéis de Netuno, o intemperismo superficial e as pequenas luas. De acordo com o conceito de missões, uma sonda atmosférica com um peso de 220 kg será lançada a partir do orbiter pouco antes da inserção orbital em Netuno.
Essa sonda descerá 37 minutos antes para estudar a composição dinâmica e os processos da atmosfera do planeta. A sonda enviará dados de volta até atingir uma pressão de 10 bares. Após a conclusão da órbita de Netuno, o orbiter realizará pelo menos 46 sobrevoos de Tritão durante os 4 anos da fase principal da missão. O objetivo é alcançar uma cobertura global do satélite enquanto se estuda Netuno e suas outras luas. Em seguida, a Odisseia de Netuno se aproximará ainda mais de Netuno e seus anéis em um grande finale, antes de ser eventualmente destruída na atmosfera do planeta por razões de proteção planetária. A massa de lançamento esperada da espaçonave é de 3.280 kg, com uma massa seca de 1.594 kg. O orbiter será equipado com 14 instrumentos científicos para cumprir seus objetivos. Isso inclui um magnetometro de ângulo estreito, uma câmera ultravioleta, um espectrógrafo de imagem a laser, um espectrômetro de massa de íons e nêutrons, um altímetro visível e infravermelho próximo, um espectrômetro de rádio e ondas de plasma, entre outros. Também serão incorporados na espaçonave um termovisor infravermelho, um espectrômetro de termoplasma, um radiômetro, um detector de partículas carregadas energéticas, um gerador de imagem de átomo neutro energético e uma câmera para engajamento público. O projeto para a sonda atmosférica revela que ela será equipada com 8 instrumentos científicos. Isso inclui um espectrômetro de massa para analisar a estrutura atmosférica, um detector de abundância de hélio, um detector de gás orto-hidrogênio, um nefilômetro, um radiômetro Doppler, um experimento de vento e uma câmera para engajamento público. As descobertas em Netuno são impressionantes, mas espere até ouvir sobre sua maior lua, Tritão. Tritão é o maior satélite natural de Netuno e foi o primeiro a ser descoberto em 11 de outubro de 1846. O astrônomo britânico William Lassell é acreditado com a descoberta, que ocorreu 17 dias após a descoberta de Netuno. Usando um telescópio refletor de 61 centímetros de abertura construído por ele mesmo, Lassell avistou Tritão. No entanto, ainda há muito mistério em torno dessa grande lua. Tritão recebeu seu nome em homenagem ao deus grego do mar, Tritão, filho de Poseidon, que corresponde a Netuno na mitologia grega. É a 7ª maior lua do Sistema Solar, com um diâmetro de 2.710 km, sendo a 2ª maior lua planetária, atrás apenas da Lua da Terra. Uma característica única de Tritão é sua órbita retrógrada, que significa que sua órbita é oposta à rotação de Netuno. Sua órbita retrógrada e composição são semelhantes às de Plutão, levando alguns a acreditar que Tritão é um planeta não capturado do cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é um disco localizado no Sistema Solar exterior, começando além da órbita de Netuno, cerca de 30 unidades astronômicas do Sol, e terminando cerca de 50 unidades astronômicas do Sol. Essa semelhança levou Tritão a ser às vezes chamado de gêmeo de Plutão. Os cientistas ficaram fascinados por Tritão, pois é a única lua de Netuno suficientemente massiva para estar em equilíbrio hidrostático. Mais empolgante ainda, Tritão é uma das poucas luas conhecidas no Sistema Solar que apresenta atividade geológica. Outros satélites conhecidos por sua atividade geológica são Io e Europa de Júpiter, e Encélado e Titã de Saturno. Tritão também exibe atividade geológica, o que resulta em uma superfície relativamente jovem, com poucas crateras de impacto visíveis. Sua superfície é composta principalmente de nitrogênio congelado, e sua crosta consiste principalmente de gelo de água. O núcleo da Lua é responsável por 2/3 de sua massa total. A Voyager 2 foi a única espaçonave que visitou Tritão, quando realizou um sobrevoo em 1989. Durante essa missão, a sonda observou que a temperatura da superfície lunar era de cerca de menos 235 graus Celsius. No entanto, telescópios espaciais também conseguiram coletar dados sobre esse satélite incomum. Resultados recentes revelaram que Tritão possui uma atmosfera incomum e um clima dinâmico. Ao observar a ionosfera lunar, pode-se perceber que ela está repleta de partículas carregadas e é 10 vezes mais ativa do que qualquer outra lua do Sistema Solar. Normalmente, as ionosferas são carregadas pela energia solar, mas como Netuno e Tritão estão distantes do Sol, os cientistas estão buscando compreender a fonte misteriosa de energia que carrega a ionosfera de Tritão.
Acredita-se que Tritão seja um mundo oceânico devido às suas plumas, que são semelhantes às observadas na Lua Encélado de Saturno. Essa descoberta deu origem a uma possível nova missão chamada Trident. O objetivo do projeto Trident é explorar Tritão em maior detalhe e ajudar os cientistas a compreender a evolução dos corpos no Sistema Solar. De acordo com um comunicado da NASA, a missão visa estudar toda a superfície do satélite em grande detalhe. Os cientistas têm a hipótese de que as plumas geladas de Tritão são provavelmente resultado da água interior sendo forçada através da espessura da Lua. A descoberta de um oceano subsuperficial como a fonte do gelo de Tritão expandiria a compreensão dos cientistas sobre onde a água poderia ser encontrada além da Terra. Tritão sempre foi um dos corpos mais excitantes e intrigantes do Sistema Solar, conforme afirmado por Louise Proctor, diretora do Instituto Lunar e Planetário do Espaço da Universidade de Pesquisa associada em Houston e líder da equipe de proposta do Trident. A proposta do Trident é uma das 4 conceitos de missão competindo na atual rodada do programa Discovery da NASA. Se a missão do Trident for comissionada pela NASA, estaremos a caminho de aprender sobre a possível história compartilhada de Tritão e Plutão. Além disso, poderíamos confirmar se Tritão possui um oceano rico em amônia abaixo de sua superfície e quais recursos estão presentes lá. Agradeço por acompanhar e, se você quiser descobrir mais descobertas emocionantes como essa, inscreva-se no canal.